Após quase 3 meses de atraso, o Congresso Nacional finalmente aprovou o orçamento de 2025, assegurando para si o controle de mais de 50 bilhões de reais através de emendas parlamentares. Este montante, que representa aproximadamente 1/5 de todos os recursos da União destinados a investimentos, perpetua práticas similares ao controverso orçamento secreto, ignorando determinações do Supremo Tribunal Federal por maior transparência na alocação do dinheiro público. E em nome de Vossas Excelências, cumprimentar todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras da nossa Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que trabalharam com afinco, com dedicação, para que nós pudéssemos hoje entregar o orçamento do Estado brasileiro. Apesar das determinações do Supremo Tribunal Federal para garantir transparência na distribuição desses recursos, o texto aprovado mantém lacunas significativas que dificultam identificar quais parlamentares indicam as verbas e como são efetivamente aplicadas. Durante os debates, parlamentares do PSOL criticaram duramente o PRN, considerando-o insuficiente para garantir a transparência necessária na gestão dos recursos públicos. O partido, que já liderou ações judiciais contra estas práticas, conseguiu em dezembro de 2022 que o STF declarasse o orçamento secreto inconstitucional. A deputada Sâmia Bonfim foi enfática ao afirmar que a proposta aprovada apenas revitaliza a política do orçamento secreto, implementada originalmente durante o governo Bolsonaro. Mas eu não poderia deixar de falar de alguns dos absurdos que constam nesse orçamento. Queria destacar a continuidade do orçamento secreto. Afinal de contas, na última semana, também numa sessão do Congresso Nacional, nós aprovamos, com o voto contrário do PSOL, aquele projeto que visava, em tese, regulamentar o modelo das emendas de comissão. Mas ali, na verdade, se criou a figura da emenda de líder, porque, afinal de contas, ali não consta na tabela, nos anexos do projeto, quem é o autor ou a autora da emenda de comissão. Então, segue aquela lógica que foi, inclusive, questionada e derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Aliás, foi por esse motivo que, assim que encerrou a sessão, o pessoal já moveu uma nova ação no Supremo, porque não pode ser diferente. A gente está falando de dinheiro público. E, imediatamente, o ministro Flávio Dino, mais uma vez corretamente, acatou os nossos argumentos e já inquiriu Câmara, Senado e a AGU para que preste explicações, porque, afinal de contas, a classe política se nega a dizer quem é o autor desses recursos. E aqui, nesse orçamento, a gente está falando de 11,5 bilhões de reais de emenda de líder, porque são as emendas de comissão, sem a devida transparência e rastreabilidade. Portanto, fica aqui o nosso registro, que apesar de estamos caminhando favoravelmente, porque diz respeito ao atendimento da reivindicação dos servidores e das servidoras desse país, é necessário que esse destaque seja feito e, infelizmente, nós não conseguimos as assinaturas necessárias para apresentar um destaque, mostrando também a indisposição do Congresso Nacional de dar, de fato, uma transparência para esses recursos, algo que é urgente e clamado pela sociedade brasileira. Sâmia destacou a contradição gritante. Enquanto áreas essenciais como saúde, educação e programas sociais enfrentam restrições orçamentárias rigorosas, as emendas parlamentares parecem estar isentas de qualquer limite fiscal. Também gostaria de destacar que, infelizmente, de última hora, foram contados recursos preciosos da Lei Aldir Blanc, algo que é fundamental para fomentar o trabalho de milhões de trabalhadoras e trabalhadores no país. De 3 bilhões de reais passou para cerca de 400 milhões. Isso vai ter um impacto direto na base de um setor que é fundamental para movimentar a economia nos grandes centros, que garante a subsistência de coletivos, de artistas que estão sendo, mais uma vez, prejudicados por uma canetada no Congresso. Também o corte no programa do Bolsa Família, algo que é necessário para a subsistência de milhões de brasileiras e brasileiros, 7 bilhões de reais. Claro, isso existe por quê? Por causa das regras do arcabouço fiscal, de puxar dali para poder cobrir a colar. Enquanto a gente seguir sob essa lógica fiscalista, reduzindo cada vez mais o orçamento das áreas sociais,
não vai ter renda para a população e o nosso país não vai crescer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que áreas preciosas, que são de ministérios, que são controlados pelo Centrão, preciosas para quem, afinal de contas, ou mesmo do orçamento secreto, segue sem nenhum tipo de ajuste, muito pelo contrário, são cada vez mais beneficiados. Ao mesmo tempo, que ontem teve uma reunião do Banco Central que subiu mais uma vez 1% na taxa de juros, que isso significa 55 bilhões de reais a menos disponíveis para investir nas áreas sociais. Acabou de acontecer isso, ao mesmo tempo que se vota um orçamento que corta diretamente dessas áreas que precisavam ser, na verdade, valorizadas. Assim como do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como no Ministério da Educação, que apesar de obedecer ao piso constitucional, a educação e a saúde também estão aquém das necessidades da educação básica e do ensino superior no Brasil. Por isso fica registrada a nossa posição favorável, porque diz respeito à mobilização das servidoras e dos servidores, mas denunciando a lógica do arcabouço fiscal, o fiscalismo que faz com que o nosso Brasil não tenha condição de seguir crescendo, desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda, desassistindo sobretudo a população mais pobre, aquela que depende dos benefícios, que depende dos direitos sociais garantidos pela Constituição brasileira e, claro, denunciando mais uma vez o arcabouço fiscal, que nós esperamos que mais uma vez também o Supremo tenha a decisão correta de barrar essa imoralidade que acontece na Câmara. Este montante, que em 2014 era de apenas 6,1 bilhões de reais, cresceu exponencialmente ao longo dos anos, atingindo 49,2 bilhões de reais em 2024, e agora ultrapassando a marca dos 50 bilhões de reais, sem critérios claros de rastreabilidade. O colunista do UOL News, Ricardo Cotcho, explicou esse crescimento exponencial do orçamento secreto e os seus males para o investimento do país. O Alcolumbre é um bom palanqueiro, né? Fez toda a festa do parlamento e tal. Ele só não falou que esses 50 bilhões reservados no orçamento para as emendas parlamentares representam 20% de todo o dinheiro de investimentos que tem no Brasil. 1/5 do orçamento nacional vai para eles distribuir como eles quiserem, e anonimamente, como eles insistem em fazer, desrespeitando as decisões da Justiça, né, que já reiteradas vezes, desde a Rosa Weber, na presidência, vem tentando ter um pouco de transparência nessas emendas. Mas eles não aceitam. Isso está em discussão agora novamente. Não acabou esse problema. Sabe? Porque eles não querem nenhum controle. Eles querem o dinheiro na mão deles para fazer o que bem entendem, como fizeram nesses últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o total de emendas impositivas para parlamentares era de 19 bilhões. Com a criação das emendas de relatoras, emendas de comissão e tal, nós chegamos a esses 50 bilhões. Como é que o país pode sobreviver assim? Sabe, a gente ouve um discurso desse aí falando que maravilha, né? Tá elogiando o poder executivo, não sei, mas é uma podridão, porque se aparecer tudo que foi feito com esse dinheiro das emendas até agora, que a Polícia Federal está investigando, vai ser o maior escândalo que nós já vimos no Brasil. E pega todo mundo da esquerda, da direita, do centro, do lado, de todo lado, sabe? A gente vive numa realidade paralela. Isso tudo que o Alcolumbre falou aí não bate com a realidade dos rincões brasileiros e tal. Esse dinheiro, quando a gente fica sabendo onde foi para festa junina, para festa de peão, para show de sertanejo, né, de uma pracinha, não sei aonde, uma ponte. É tudo varejo, sabe? Coisa de vereador. A Câmara do Congresso Nacional está virando uma Câmara de Vereadores. Esse é o fato concreto. E nós temos que esperar agora. O único que eu acho que realmente está cumprindo o papel dele e muito bem é o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. À frente das ações que questionam o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino tem atuado firmemente pela moralização deste controverso mecanismo orçamentário. Em recente audiência de conciliação para a prevenção de incêndios na Amazônia e Pantanal, o magistrado avaliou que, apesar de avanços pontuais nos últimos 8 meses, as medidas adotadas para assegurar transparência na distribuição das emendas parlamentares estão muito longe do ideal.
Esta declaração reforça o compromisso da Corte em manter-se vigilante na defesa dos princípios constitucionais que exigem completa publicidade na gestão dos recursos públicos. Como relator das ações contra o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino tem buscado moralizar este mecanismo. Em recente audiência de conciliação para a prevenção de incêndios na Amazônia e Pantanal, reconheceu que as medidas adotadas pelo Congresso estão muito longe do ideal, reafirmando o compromisso com a transparência na gestão pública. Eu sou relator, governador Mauro, senhoras e senhores, da ação relativa ao chamado orçamento secreto. E lá já houve a emissão de muitas decisões judiciais e, às vezes, me perguntam quando vai acabar. Vai acabar quando o processo orçamentário estiver adequado plenamente ao devido processo constitucional que consta do artigo 65 e seguintes da Constituição. Nesse caso do orçamento secreto, o papel do Supremo foi, inclusive, de promotor de diálogo entre os poderes, poder executivo, poder legislativo, especialmente. Aqui, nós não temos propriamente essa dimensão horizontal como a principal, mas sim uma dimensão vertical. A necessidade de nós compatibilizarmos as justas e necessárias, imprescindíveis ações, principalmente de duas esferas da federação, a esfera federal e a esfera dos estados. Então, a nossa expectativa é que esse diálogo se dê hoje de modo pleno e nós continuaremos exatamente nesse acompanhamento técnico e proferindo decisões. Portanto, não é uma reunião apenas, chamemos assim, de um grupo de trabalho, mas é uma etapa de um processo judicial, em que há o diálogo e há decisões que levam a novos diálogos e assim sucessivamente, para que nós possamos, como houve no orçamento secreto, acúmulo de progressos, mesmo que, no caso do orçamento secreto, estejamos longe do ideal, ainda muito longe do ideal, mas passos concretos foram dados nesses, talvez, 8 meses, creio eu. Do mesmo modo, nós acreditamos que está acontecendo aqui em relação a esse tema específico desta ação, em que vamos caminhar em busca do ideal, em direção a um ponto ótimo de formatação das políticas públicas. O novo formato do orçamento secreto aparenta ser apenas uma reformulação do modelo anterior, declarado inconstitucional pelo STF em 2022, mantendo o problema fundamental: a falta de transparência sobre quem indica, quanto indica e para onde vão os recursos públicos. No podcast A Hora, apresentado por José Roberto de Toledo e Thaís Bilenque e transmitido no canal UOL, eles explicaram o formato aprovado pelo Congresso e suas possíveis consequências. O Congresso fechou o projeto da Lei Orçamentária Anual nessa quinta, hoje. Enquanto a gente está gravando, o projeto está sendo apresentado. Final de março já, né? Só com praticamente 3 meses de atraso. E é uma situação bastante inédita, né? Assim, bastante rara, pelo menos. Não sei se inédita. O que veio nesse pacote é, de um lado, um aumento para o Minha Casa Minha Vida. O governo quer financiar moradia para faixas superiores de renda, então ele está olhando para a classe média, não apenas com o imposto de renda que a gente vai discutir aqui, mas também com outras medidas. Tirou dinheiro do Bolsa Família pelas alegadas fraudes no programa, no cadastro, e isso foi uma insistência do Congresso, inclusive, em reduzir o dinheiro do Bolsa Família. Teve aumento para outros benefícios, enfim, teve um reequilíbrio nesse aspecto, e tiveram as emendas, né? Um certo desfecho naquela novela. Ainda não é um desfecho, é mais uma etapa, mas agora está no papel. Mas um capítulo, talvez um epílogo, assim, ou um capítulo anterior, anunciando o final, quem sabe, com muita sorte. Não sei se vai chegar ali, porque o que acontece no final de fevereiro, o Supremo tinha avalizado um acordo com as regras para a liberação de emenda. O Congresso Nacional se comprometia a apontar o nome do deputado que indicasse os valores do deputado ou do senador, e aí
Na semana passada, o Congresso aprova um projeto, mas com um texto que dá uma brecha, e aonde que aparece essa brecha é nas emendas de comissão, que são as herdeiras do orçamento secreto, porque elas são... coletivas, né? Sem dono, sem pai. Sem pai, elas não são impositivas, elas não são individuais, então elas são discricionárias, ou seja, o governo não é obrigado a aprová-las, ele aprova mediante negociação política. E o texto que o Congresso aprovou era um texto que dizia que elas seriam avalizadas pelos líderes partidários. Então, eles fizeram uma redação de tal forma que, se o líder avaliza, você continua sem saber quem é o autor de fato. Uhum. Isso aconteceu na semana passada. Só um parênteses, né, Thaís? Lembrando que é importante saber quem é o autor, porque você contrasta com como o dinheiro foi gasto para saber se existe um interesse particular do autor da emenda na execução daquela emenda. E nada mais motivo de orgulho para deputado e senador do que pôr uma plaquinha na obra dizendo que ela foi bancada com a emenda dele. Então, se os autores dessas emendas estão querendo esconder que são os autores... Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Nessa semana, na quarta-feira, a definição dos presidentes das comissões temáticas no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, foram feitas. Ato contínuo, eles apresentaram o projeto de lei orçamentária anual e reservaram nesse projeto 11 bilhões e meio para as emendas de comissão. Esse valor é próximo ao que acabou ficando para as emendas de comissão no ano passado, tanto no valor total de emendas como nas de comissão. Acabou no final do ano, porque teve mudança ao longo do ano, 52 bilhões de reais em emendas no ano passado. Esse ano ficou 50,5 bilhões de reais em emenda. Eu acho que é a primeira vez que cai, mesmo que marginalmente, em muito tempo, né? Mas é porque o projeto orçamentário de 2024 também era um pouco reduzido e depois... deram uma... aumentaram um pouco, então não daria para comparar esse número de hoje com o número de 2024 diretamente, porque ao longo do ano isso pode mudar. Então é da mesma ordem de grandeza, e em 2024 as emendas de comissão acabaram em 11 bilhões de reais, mas o Congresso tentou quase 17 bilhões, eles tinham posto 16,6 bilhões de reais. Teve aquele veto, aquela negociação excruciante com o governo federal, e no final acabou em 11 bi, que é o mesmo valor deste ano, deste projeto apresentado hoje, que é quase o dobro, um pouco menos do que o dobro do que foi em 2023, quando ainda a emenda de comissão não tinha relevância, né, que tem hoje, que era quando em 2023 foram 7 bilhões e meio. Enquanto o Congresso segue seu caminho com o novo modelo de orçamento secreto, os holofotes se voltam para o STF e especialmente para o ministro Flávio Dino. O desfecho desta saga bilionária permanece indefinido. Veremos uma intervenção decisiva da Corte Suprema ou testemunharemos o desenrolar do que pode se tornar o maior escândalo de corrupção da história recente do país. Com 50 bilhões de reais em jogo e transparência questionável, este certamente não é o capítulo final desta controversa novela orçamentária brasileira.